No versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graça, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Fazei isso em lembrança de mim. Porém, amados, quando Jesus disse lá que aquele que não comesse, não bebesse, não teria parte com ele, a gente começa a entender que muitas das vezes a gente não compreende o que Jesus quer dizer. Porque eu faço uma pergunta: você é a igreja de Cristo? Talvez sua resposta aí foi assim: eu sou. Sinto muito dizer, você não é a igreja de Cristo. Pastor, agora pegou. Não pegou não. É porque você ainda não entendeu o que é a igreja de Cristo. Quando nós não valorizamos a igreja, às vezes dá a entender assim: o pastor está falando de quê? De templo? Não, porque templo nós somos, templo do Espírito Santo de Deus. Mas nós não somos a igreja. O Senhor Jesus usou algumas metáforas para fazer com que o povo entendesse o que é a igreja. A igreja não é uma pessoa, não é duas, nem é três. A igreja de Cristo é aquela que ele vai vir buscar. Pastor, mas eu estou dentro. Amém. Você é parte da igreja de Cristo. Você é um membro da igreja de Cristo. Quando Jesus usou aquela parábola da figueira, ele mostrou para nós que a aparência às vezes pode nos enganar. E tem muita gente hoje vivendo de quê? De aparência. Parece ser, parece que é. Só que qual é a diferença? O que produz a figueira verdadeira? Fruto. Nós conhecemos a árvore pelo fruto. Como igreja, se nós entendermos que fazemos parte dela, que não somos a igreja de Cristo sozinhos, a gente vai começar a entender o princípio da videira. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e os ramos que tiver ligado em mim, eles vão dar o quê? Fruto. Mas vamos lá, vamos olhar para a videira. É da onde vem o suco. Normalmente o caule central, que nós vamos chamar de tronco, sobe, e dali saem os ramos, os galhos. Porém, muitas das vezes, um galho gera outro galho, um ramo gera outro ramo. E como parte da videira, embora os ramos que ficam mais próximos do tronco, central, normalmente não é o que dá fruto. Mas ele é aquele que sustenta os outros galhos, porque a seiva
vem do tronco, passa por ele e vai para os galhos que dão fruto. Essa é a igreja. A igreja vai ter alguém que vai trabalhar para que você dê fruto. Vai ser usada por Deus, vai se sacrificar um pouco mais para que você cresça, para que você avance. O apoio tem que chegar mais cedo, a intercessão tem que chegar mais cedo, os músicos têm que chegar mais cedo, o pregador tem que se preparar com a palavra. E aí você chega às vezes tranquilo, senta e vai ser o quê? Alimentado. A igreja não é isso. A igreja é todo aquele povo que o Senhor vai vir buscar. E nós estamos lutando para fazer parte dessa igreja. Então, assim como a videira, ela sustenta com a seiva até o último galho, a palavra do Senhor vai dizer também que se aquele galho ele não der fruto e os outros derem, o que tem que se fazer com ele? Cortar. Então, um galho leva a seiva para o outro, um depende do outro. É isso que Jesus quis ensinar para nós. Hoje, amados, nós precisamos entender que como igreja, parte dessa igreja, nós precisamos cuidar um dos outros. Precisamos apoiar uns aos outros. Se a sua palavra não vai ser bênção, segura a sua língua. Se aquilo que você vai falar vai trazer confusão, guarda no seu quarto e ora a Deus aquilo. Porque nós estamos aqui para edificar vidas. Hoje de manhã foi falar sobre o quê? O preço, o valor de uma alma. Quanto custa uma alma? Esses dias está estourando aí um trechozinho da pregação do Marco Feliciano, quando ele pregou lá em Camboriú. E ele perguntou: você sabe o que é carregar o peso de arrancar alguém da presença de Deus? E ele levanta a mão e fala assim: eu sei. Sabe para de quê, amados? Às vezes, o nosso julgamento, em vez de ajuntar, espalha. A nossa fala, ao invés de congregar, ela desagrega. Quando você trata mal o seu irmão em Cristo, é como se você estivesse batendo no próprio corpo, porque ele faz parte do corpo que você diz que pertence. Quando você fere um irmão, quando você persegue um irmão, é isso que você está fazendo. E aí, eu gosto porque Deus é tremendo, né? Eu sempre digo isso aqui, Deus sempre tem que dar uma paletada para você. Quando a Roberta começou ali a falar, né, no meio do louvor, ela falou: você veio para quê? Você veio para adorar a Deus, você não precisa do ministro. Olha, fala com Deus. É isso, mano. Eu não sou mais importante que você. Nós somos parte da igreja. Se o tronco ali ele estiver e o galho não gerar, aquele tronco não gerar galhos, ele não vai dar fruto. E uma hora ele vai ser cortado ali pertinho do tronco principal. Nós precisamos entender que quando Jesus também usou a palavra para poder expressar isso, ele quis dizer que a igreja ela precisa estar unida.
alguns de nós dão mais importância a uma parte do corpo do que a outra. Eu não quero falar das mulheres, né? Mas o cabelo para as mulheres é importante. Mas as unhas também são. Né? Aí daqui a pouco, quando uma dá importância para uma coisa, a outra dá para outra. Os homens, né? Talvez é o físico. Para outros é o cheiro. E por aí vão. Mas o negócio é que nós precisamos entender que assim como nós cuidamos do nosso corpo, assim como nós zelamos pelo nosso corpo, nós precisamos fazer a mesma coisa pela igreja do Senhor Jesus. Valorizar ela. Mas, quando eu digo valorizar ela, eu digo valorizar pessoas. Porque se a igreja não tiver pessoas, ela será só um prédio. Porque só é caracterizada igreja, não é um prédio com o nome na frente, mas é um prédio com pessoas. Às vezes eu fico olhando algumas pessoas falando assim: a gente precisa estudar a Bíblia, a gente precisa conhecer mais, a gente precisa isso. Amém. Mas o que você vai fazer com essa bagagem toda? Só dizer que conhece? O grande problema hoje, amados, é que se você não se sentir bem no ambiente, você não tem prazer de estar lá. Se você não for bem tratado no ambiente, você não faz questão de estar lá. Mas o lugar que você é bem tratado, o lugar onde as coisas acontecem e você sai dali com algo positivo, você quer estar lá de novo. E às vezes, o que falta para uma pessoa se decidir para isso, com esse pensamento, é simplesmente, às vezes, você não maltratar ninguém. É você abraçar. Quando a palavra de Deus diz aqui em Coríntios que aquilo que ele recebeu era aquilo que ele estava dando, era aquilo que ele estava passando, Paulo estava querendo dizer que a igreja ainda não tinha entendido isso. E ele vai dizer lá no versículo 28, no 27, diz assim: por isso, aquele que come o pão e bebe do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo. Examinar coisa a si mesmo, e assim amém? Sumiu. E assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para o seu próprio juízo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e alguns que dormem. Se eu não discernir o que é a ceia do Senhor, eu ceio agora, participo da ceia e saio de fora querendo matar o meu irmão. Não há discernimento. E por isso, por causa disso, da falta desse entendimento, há muitos que se enfraquecem, outros que adoecem e outros que morrem. Dormir aqui é morrer. É muito triste quando você tem uma fala de alguém que diz: não tem fulano? Tem. Salve da igreja, né? É, só por causa de você. Por causa de mim? É. Você criou uma
uma situação, ela não quer mais. Olha que peso. Quando os discípulos entenderam que Judas poderia ser um traidor, Jesus diz assim, ó, deixa que ele vai até o fim, siga-me tu. Sabe o que acontece, amado? Quando uma palavra vem no seu ouvido que não edifica a sua vida ou do outro, fala com a pessoa assim, ó, para esse assunto aí, porque o diabo está te usando. Se a gente não discernir o que é o corpo de Cristo, amados, nós vamos ceiar e não vamos entender o que é esse corpo. O homem, ele é cabeça da mulher. E Cristo é o cabeça de quê? Da igreja. E nós somos o quê? O corpo. Talvez alguém vai falar assim, um dedo tal é mais importante que o dedo tal. Beleza. Todo tempo? Não. Tem algum momento que o outro dedo é mais importante. Não, eu prefiro minha perna direita, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Um dia a gente conversando os assuntos aí, e alguém falou assim, eu não gosto da parte tal do meu corpo, eu também não gosto da parte tal do meu corpo, mas a gente convive. Quando a Bíblia diz assim, suportar em amor, significa isso. Alguns irmãos você vai amar, o outro você vai suportar em amor. Isso é bíblico. Se a gente não entender o que é a igreja, a gente nunca vai valorizar. Sempre a igreja de alguém é melhor que a sua. Sabe por causa de quê? Porque você foi lá uma vez só. Convive lá. A grama do vizinho é mais verde que a sua. Beleza. Vai ver o trabalho que dá, deixar daquele jeito. O grande problema é que a gente quer tudo pronto. Ministério do Louvor bom é de tal lugar. E o que você tem feito para o seu, aonde você está, ser melhor? A juventude de tal lugar é mais unida, estão sempre ali. O que você faz para unir a juventude no lugar que você está? Então, você tem um talento. Você não está aqui porque você é uma verruga no corpo. Você não é um band-aid no corpo. Se você tem se comportado assim, a partir de hoje acaba com isso. Vem fazer parte do corpo. Porque tem muita gente que fala assim, eu quero nem participar disso. Porque quando der errado, eu estou fora. Mas é o primeiro a apontar. Sabe, amados? Eu vou falar algo para vocês. Eu estava conversando hoje com o pastor Alexandre. É muito bom ver um louvor no tom, bem tocado, bem cantado. É muito bom. É muito bom você ouvir uma boa pregação, uma palavra que você sai dali voando, né? Palavra de vitória, de autoestima, de você vai conseguir, de que tudo vai dar certo. É muito bom. Mas eu quero dizer para você, bom é quando você sente a presença do Espírito Santo. O louvor pode não ser muito bom, o irmãozinho pode não tocar muito bem. Vou dar um exemplo de um cara, ele é uma bênção, mas ele não tem esse vozeirão todo e não toca isso tudo. Pastor Antônio Cirilo, ele pega aquele violãozinho dele magrinho e começa. Daqui a pouco a presença do Espírito Santo não é o que você faz, é para quem você faz, é como você faz. É o seu melhor? Amém, não compare com ninguém, porque é o seu melhor hoje. E se você continuar trabalhando, o seu melhor de hoje vai ficar para trás, porque amanhã o seu melhor vai ser melhor que o melhor de hoje. A igreja
Para quem não sabe, nós começamos ali na esquina, onde está vazio hoje. Se você já viu aquilo aberto, você vai ver o espaço que é. Quando nós viemos para cá, nós viemos debaixo da bênção de Deus. Nós temos 7 anos aqui e nunca o aluguel aumentou. Mas quando nós chegamos aqui, não existia nada disso aqui. Era só terra no chão, era tábua velha, era tijolo aparecendo, não tinha nada. Talvez se for botar em dinheiro, quanto que já tem aqui. Mas o Senhor nunca deixou faltar o louvor, nunca deixou faltar a palavra, nunca deixou faltar o cimento. E a gente estamos cada dia mais crescendo. Aleluia! Aleluia! Deixa eu contar uma história para vocês. Talvez aí no meio de vocês alguém fale assim: cadê as cadeiras? As cadeiras nós compramos em outubro. Lembra isso? Setembro, outubro? Finalzinho de outubro. 25 dias eu entrego, pastor. Nós saímos daqui, eu e Léo, 2 horas e pouco até queimados. Quando voltamos, o GPS deu uma banda de mim e de Léo, a gente voltamos para Magé, aí que nós andamos mesmo. Quando eu cheguei lá, para a gente comprar essas cadeiras, que a Andréia que tinha feito contato com ele, eu falei para ele assim: eu não vim aqui só comprar cadeira, eu vim abençoar a sua vida. E começamos a conversar e ele parecia que conhecia a gente. Ele falou: pastor, eu sou afastado do Evangelho por causa disso, só decepção, só derrota, só mau exemplo. Eu falei assim: mas existe gente diferente. Ele falou: será, pastor? Passou 25 dias, passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses. E ele: pastor, eu estou numa situação, esse negócio que houve aí, não sei o que, pastor, tem um pouquinho de paciência comigo. Eu falei: amém. A pastora Marta falava assim: tomou uma pernada. Eu fui para o meu quarto, orei e falei: Senhor, eu não roubo a ninguém, eu não engano a ninguém, tudo meu é muito suado, controlado e planejado. Mas se o Senhor quer que eu abençoe ele com esse dinheiro, a qual já dei de entrada da metade da cadeira, eu não vou tirar da igreja. Quem vai ficar com prejuízo sou eu. Agora é o Senhor que vai entrar nesse negócio. Aí o pastor Alexandre falou assim: se você vai dar para a igreja, dá para mim. A pastora Marta: não, dá para mim. Aí o Carlos falou assim: não, eu também quero, dá para mim. E aí toda vez que ele ligava a Marta, e eu sempre dando uma palavra para ele: Deus te abençoe, Deus vai te dar vitória. Deus... Um dia ele ligou para mim e falou assim: pastor, sabe o que me deixa intrigado? Você nunca me amaldiçoou, você nunca falou uma palavra errada para mim. Eu vou cobrar, vou te botar na justiça, vou isso, vou aquilo, vou nota fiscal, tudo bonitinho. Eu falei: rapaz, eu sei o Deus que eu sigo. Eu sei de onde eu saí, eu sei quem eu era, eu sei quem é Deus na minha vida. E se você estiver sendo desonesto, é você com Deus, é Ele que vai te cobrar. Pintou uma confusão lá, o cara quis matar ele de tudo quanto é jeito. Ele fugiu, foi embora lá para o outro lado do Rio de Janeiro. Ficou desesperado, ligava para mim: pastor, ora pela minha vida, ora porque o cara é miliciano, o cara é isso, o cara é aquilo. Eu falei: no tempo de Deus, Deus vai resolver tudo, fica tranquilo. Mas e as cadeiras? Eu falei: fica em paz. Aí o pastor, eu acredito que é uma pastora Márcia, todo mundo que ela aí. Ele ia entregar sábado, combinamos tudo dia para sábado. A esposa dele ligou ontem e falou: pastor, o senhor tem visto como tem chovido? Pastor, a gente não estava conseguindo nem pintar as cadeiras. Eu vou mostrar para o senhor. Ele mandou 2 vídeos das cadeiras e dos assentos e imposto. Pastor, sem falha, segunda-feira eu entrego lá. O senhor vai estar lá? Eu falei: não, eu vou estar trabalhando. Mas o Marcelo quer ir para te dar um abraço, eu quero ir para te conhecer também. Eu falei:
falei assim, se você chegar até de manhã, aí ela, eu vou ver. Aí eu liguei para o pastor Alexandre, falei, pastor, vou botar para quarta-feira. Aí o pastor, quem esperou 3 meses, 4 meses? Aí se Deus quiser, quarta-feira eu vou voltar aqui. Então, amados, sabe o que ele falou para mim? Pastor, eu estou começando a acreditar que tem homens diferentes. Amém. Amém. Não falou de uma alma. Amém. Foi o que o Filipe pregou aqui de manhã, vale quanto uma alma? Ah, pastor, não sei, 10 mil, você vai, pastor, não sei. Se é teu filho, vale 100. Porque meu filho vale 100. Porque é filho do meu vizinho, do meu irmão, vale menos? Quanto vale uma alma? Quantas noites uma mãe chora por um filho drogado, jogado por ele, por uma filha? Então, amados, nós precisamos entender o que é ser parte do corpo de Cristo. Nós precisamos ser exemplos, exemplos nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, naquilo que falamos, na forma de viver, na honestidade. Tome prejuízo, mas tome prejuízo com Cristo Jesus. Aprende como Paulo diz que ele aprendeu a ganhar, aprendeu a perder, aprendeu a tudo e se contentar com aquilo que Deus dá. O problema é que às vezes o inimigo sempre vai criar uma brechinha, uma situação para você ter vantagem. Aí quando chega nessa hora, aí você não quer ceia. Deixa eu falar algo com você. Ceia é comunhão. Ceia não é porque você é batizado. Ceia não é porque você é crente. Ceia é comunhão. Se você tem comunhão com Cristo, se você está vivendo uma vida de relacionamento com o Senhor, o que te impede de cear? Pastor, eu peguei hoje, peguei minha vizinha, achei ela. Então, ora, vai pedir perdão e ceia. Sabe o que é de quê, amado? Pecar, você vai pecar direto até Jesus voltar. Deixa eu falar algo, que eu conversava com o pastor a respeito de pecado. O pecado que Deus abomina é o pecado planejado. O que é um pecado planejado? É quando você orquestra algo errado para fazer. Tipo, Caim. O desejo de Caim era matar Abel. Ele não matou Abel hoje, ele planejou até o dia que ele matou Abel. Por quê? Porque enquanto você está pensando em fazer algo errado, o Espírito Santo de Deus está falando com você para não fazer. Alguém vai ser enviado para você entender que não é para fazer. Mas a nossa insistência, a obstinação pelo pecado, não te faz arredar daquilo que você planejou. Até o crime, quando ele é um crime orquestrado, ele tem uma pena. Quando é um crime que você comete
preciso mais do corpo. Eu não preciso mais estar junto. Eu não preciso mais me envolver com aquela gentinha que é assim, é assada. Então vou ficar na minha casa. O que é um corpo, amado? Um corpo é feito de membro. Se você, como parte do corpo, sai do corpo para viver em casa, você não faz parte do corpo. Porque você não é o corpo. Você é parte do corpo. Se você pegar o galho mais bonito de uma planta que você tem, se você cortar e deixar ele longe do caule, ela vai secar e morrer. Esse é o problema. Quando você entende o que é a igreja, e aí você entende que a igreja é a reunião, a assembleia dos santos, eclésia, é saindo. Para quê? Para se reunir. É saindo para estar num lugar de culto. Quando nós entendemos que um precisa do outro, quando eu entendo que eu preciso às vezes para poder ajudar, e às vezes para ser ajudado, quando eu começo a entender isso, eu começo a entender a importância da igreja. Pastor, mas a igreja é complicada. A sua casa não é complicada? Os filhos um diferente do outro, e nunca atende, nunca obedece. Você larga a sua casa por causa disso? O seu trabalho às vezes não é complicado, e você larga o seu trabalho por causa disso. O seu casamento às vezes não é complicado, e você larga o seu casamento por causa disso. Então você desculpa esfarrapada, e não vai colar, mano, naquele grande dia. Você é parte da igreja. O Senhor te chamou, te tirou da onde você estava, para você fazer parte de uma família. Aleluia. Amados, na época de Noé, eu não acredito que só a família de Noé conhecia a história de Adão, conhecia a história de Enoque. Eu não acredito que só a família de Noé conhecia isso. Então o problema não é conhecer, amado. Quantas pessoas hoje dizem, eu li a Bíblia não sei quantas vezes, eu conheço, eu sempre digo isso, Satanás conhece mais do que nós tudo junto. Mas ele não se coloca na posição, porque ele já perdeu ela. Para ele não tem jeito, e ele está querendo arrastar uma multidão. Nós não podemos servir a Deus de qualquer maneira. Quando a sua unha cresce de qualquer maneira, o que você faz? Cadê a irmã de cura? Você corta. Às vezes elas cortam. Você lixa. Quando o seu cabelo começa a ficar meio de qualquer forma, de qualquer maneira, cadê o barbeiro? Você faz o quê? Tesoura nele. Não é assim? É por aí, Senhor. Quando alguém te corrige, amado, é a tesoura de Jeová em você. Eita, Jesus. Então larga para trás o que está Olha sendo aí, cortado. Misericórdia. Nós precisamos entender, amados. Errar, nós vamos errar. Mas o meu erro de hoje não pode ser o mesmo de ontem, de antes de ontem, porque aí eu não quero parar de errar. Uma coisa é você lutar contra alguma coisa que você não tem domínio sobre ela. Pede ajuda. Não lute sozinho. Quando o Senhor Ele fala da ceia, Ele vai falar sobre o corpo, sobre a igreja. E Ele vai falar do corpo da igreja. Ele vai falar, Paulo vai falar ali sobre o nariz, a boca, o ouvido, o dedo. E ele vai dizer que nenhum membro é mais importante que o outro. E nenhum deva ser desprezado. Mas que cada um seja tratado
Sabe? A verdade é que muitas das vezes a gente não se comporta assim. Nós conversávamos com um amigo esses dias, o Carlos faz parte desse grupo, o Felipe também. E eu falei algo para ele que deixou ele muito intrigado. Que eu falei assim: num grupo de crente, você é o único que desagrega. E você não tem fala de crente. Você não tem comportamento de crente. E ele falou assim: pastor, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você é daqueles que, do tipo que for ambiente, eu sou. Ele falou: não, pastor, as pessoas pedem para me orar por ela, pedem para isso, pedem para aquilo. E eu disse para ele assim: eu imagino você no grupo de ímpio. Sabe o que é de quê, amados? Às vezes a gente não entende que a diferença ela é feita tanto para o errado quanto para o certo. O negócio não é alguém comparar você com outro. O negócio é você estar se esforçando para parecer com aquele que é o padrão. Não importa que você ainda tenha falha, não importa que você ainda erre, não importa, mas você está lutando para parecer com o padrão. Outra coisa é você viver de qualquer maneira. Nós precisamos entender isso. Nós vamos ter um momento de ceia. Eu não quero ser um desses que ficam fracos. Eu não quero ser um desses que adoece. E nem um desses que morre. Por quê? Porque banalizam as coisas de Deus. Sabe, amado? Quando você banaliza aquilo que é de Deus, você corre o risco de começar a pensar: eu estou andando todo errado e nada de ruim me acontece. Eu estou andando de qualquer maneira e as coisas estão indo muito bem. Então você começa a ter a falsa sensação que Deus está aprovando a sua conduta, a sua forma de ser. E não é isso, amados. É a misericórdia, é a longanimidade de Deus deixando você ir. Saul não caiu da noite para o dia. Saul, quando ele é levantado rei, a Bíblia diz que o Espírito de Deus é com ele, ele vai com meio dos profetas e começa a profetizar. E o povo fala: agora Saul também é profeta. Tempos depois, chama Davi, que Saul está cheio de demônio. Quero dizer para você, se você acha que pecar e continuar pecando não perde o Espírito Santo, continua. Continue, você vai ver onde vai dar isso daí. Continua para você ver. Fraco, doente, ou pode dormir. Sabe para de quê? Porque eu estou banalizando aquilo que é de Deus. Deus não nos chamou para nós andarmos de qualquer jeito. Nós agora temos um Senhor sobre a nossa vida. Nós temos uma palavra sobre a nossa vida. Não importa o que falou o macumbeiro, o feiticeiro, o agoreiro, seu pai, seu avô, é a palavra que ela tem que prevalecer sobre a sua vida. Você tem que tomar posse dela. Senhor, assim vai ser comigo, assim eu creio, Senhor. Eu sou um exemplo disso. E tenho N exemplos para dar para qualquer um de vocês, de pessoas que chegou na presença de Deus sem nada. Eu quero dizer para você: não busque as coisas, busque aquele que pode te dar todas as coisas. Busque o reino. Pastor, mas o senhor não sabe como eu estou vivendo. Eu sei, mas na hora certa
na hora de Deus, no tempo de Deus, no kairos de Deus, Ele se levanta e muda o seu cativeiro, muda a sua história. O problema é que a gente não vê, amados. Eu falo para os meus filhos, a faculdade mais cara que tem é a faculdade da vida. Porque você não paga com dinheiro, amado. Você paga com o tempo da sua vida. E aí você vai ver alguém lá atrás, ou lá na frente, falar: ah, se eu tivesse 20 anos hoje. Ah, se eu tivesse 30 anos hoje. Mas a faculdade da vida passou. E na hora que era para você pensar, na hora que era para você estar no lugar certo, você estava andando em lugares errados, com companhias erradas, experimentando coisas erradas. E o Senhor falando: rapaz, se você visse quantas caixas de bênção eu tenho para derramar sobre a sua vida, mas eu não posso derramar enquanto você não tomar uma posição. E aí amanhã alguém vai falar assim: ele está roubando na igreja. Porque eu conheci ele ontem, ele não tinha nada. Parece que as coisas estão acontecendo assim, ó. É a bênção de Deus, ó. Quando Jacó saiu de casa, a única coisa que ele tinha era uma botija de azeite. A única coisa que ele tinha era uma expectativa no Deus da sua mãe, no Deus do seu pai. Todo errado. Mas a primeira coisa que ele falou no coração dele, quando ele teve uma oportunidade diante de Deus, quando ele sonha naquela pedra que ele deitou como travesseiro, que havia uma escada ligando o lugar que ele estava até o céu, e tinha anjos subindo e descendo, ele ali fez um voto a Deus: Senhor, se tu me guardaste, se tu não me deixar faltar o de comer, o de beber, o de vestir, se o Senhor me sustentar e me prosperar e me trazer de volta à terra do meu pai, Senhor, eu construirei nesse lugar um altar e glorificarei o teu nome. Aleluia, aleluia. Você precisa conhecer o Deus que você diz que serve. Você precisa confiar nesse Deus que você diz que serve. Você precisa abrir o teu coração, rasgar ele e falar: Senhor, é assim, ó, esparramar diante de Deus. Como está a sua vida? Sabe de quê, amados? Quem não vive pelo propósito de Deus, vive por coisas que conquista. E coisas que você conquista, hoje é isso que você quer. Amanhã tendo isso, não é mais isso, é aquilo. E amanhã tendo aquilo, não é mais isso, é aquilo. Você nunca vai se saciar. Mas quando você busca a Deus, as coisas são diferentes. A palavra de Deus, ela é tremenda. A palavra de Deus, ela é tremenda. Quando você entender o que é a palavra de Deus, você vai entender o que é a igreja. Você precisa discernir o que é a Cristo Jesus. Você precisa entender. Eu queria que você compreendesse que o propósito de Deus é bem maior do que você pensa. Pastor, eu sonho com tanta coisa. É pequeno o que você sonha diante do que Deus tem para te dar. Eu vou falar isso para você de coração. Eu já falei isso algumas vezes em cima desse púlpito e vou repetir. Financeiramente, eu não quero mais do que Deus me deu. Porque Deus me supriu todas as minhas necessidades. O que eu quero hoje é a bênção de Deus sobre minha vida. Isso para mim tem mais importância. Perder aqui, ganhar ali, nada disso tem mais importância. Sabe por quê, amados? Jesus está voltando. Se você se prender às coisas dessa terra, talvez você não vai entender as coisas que Deus tem para você.
Se você ficar preso às coisas que o mundo tem para te oferecer, você nunca vai experimentar as coisas que Deus quer colocar sobre a sua vida. O Senhor tem lugares altos. Sabe o que é estar feliz, estar alegre, estar em paz, deitar sua cabeça no travesseiro e dormir? Não tem coisa que paga isso. Sabe, eu quero dizer para vocês uma coisa: se vocês discernirem o que é o corpo de Cristo, se vocês discernirem a honra que está tendo sendo tirada, se você entender, esse dia eu conversava com o Carlos, ele falava assim: pastor, eu creio que no céu tem um buraco dos anjos que foram lançados para fora do céu. Eu creio em tantas coisas, amado. Eu creio que nós vamos ter surpresas sem imaginarmos do que vai ser a vida no céu, do que vai ser a vida com Deus. Mas, se isso não é suficiente para você, eu quero dizer para você que também há a promessa de uma vida abundante nessa terra. O Senhor promete isso, de você viver o melhor e comer o melhor dessa terra. Se você crê nisso, segura para você. Pega essa bênção e fala: Senhor, eu quero viver isso. Seja fiel no pouco, seja organizado com as suas coisas, coloca prioridade naquilo que tem prioridade e deixa para amanhã aquilo que não é a hora. Confia no Senhor, espera nele, porque as coisas vão cair em cima de você. A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor, ela correrá atrás de você. E a Bíblia diz que não só correrá, mas ela te alcançará. E quando isso acontece, é quando correr atrás das bênçãos não é mais a minha prioridade. Quando você espera o caixote está caindo na tua cabeça, vem do céu, e você fala assim: mas para mim, é eu mesmo, tem certeza? É assim que acontece. O nosso Deus, Ele é tremendo em nos surpreender. Tem momento de prova? Tem momento de luta? Tem. Mas Ele é fiel, Ele está contigo. Se é no fogo, Ele passa contigo. Se é no mar revolto, Ele passa contigo. Se é no deserto, Ele passa contigo. E Ele te sustenta. Mas seja homem e mulher de duas palavras, sim ou não. Sim ou não. Faça o que é certo. Leve prejuízo, mas faça o que é certo. E fala para Deus: Senhor, está indo para honrar o teu nome. Eu faço isso. Eu abro mão, Senhor. Sabe o que acontece? Às vezes, as bênçãos não vêm que você está assim. Quando você faz isso, a bênção cai na sua mão e você fica. Segurou aí? Segurou aí? Olha, eu falo para vocês: esse ministério aqui não tem intenção nenhuma de extorquir ninguém, de tirar aquilo que você não tem. E todos os homens de Deus de frente desse lugar, eles são abençoados, eles são prósperos. E os que não são vão passar a ser quando for chamado. Se você entender o que é isso, sabe por causa de quê? Porque a minha bênção não vem de homem, a minha bênção vem do céu. A minha bênção vem do céu. A sua bênção também tem que vir do céu. Porque quando vem do céu, Satanás não tem o direito de meter a mão. Mas saiba reconhecer aquele que está te abençoando e seja fiel a Ele. Fiel naquilo que você pode fazer. Fiel naquilo que você tem condição de fazer. Porque quando você pode fazer algo e não faz, você se torna pecador. É o seu tempo
de Jesus. Eu quero orar a Deus pela sua vida.